antes que eu me esqueça. E a gente começa fazendo então a prática da Aroshi, das cartas aqui. Vamos lá. Então se acomoda numa postura confortável para o seu corpo, no lugar onde você estiver. E deixa a sua respiração se aprofundar no seu corpo. Precisa de esforço, mas deixa a respiração acontecer livre, profundamente no seu corpo. Uns instantes se conecta com a intenção de ser de benefício para os outros. E agora leva gentilmente a sua atenção para as mãos. Procura sentir as posições das mãos e perceber como é que elas interferem, influenciam o seu coração e a sua mente. Deixa as mãos repousar nos joelhos, deixando a frente do seu corpo aberta. Essa é uma forma de compartilhar a sua consciência, dando boas-vindas para tudo que se apresentar para você. Das formas é deixar as mãos repousando sobre as pernas, sentindo o corpo aberto, se sentindo aberta para o mundo. Agora coloque suas mãos uma sobre a outra no seu colo, na frente da sua barriga, e deixe as mãos repousarem dessa maneira. Isso pode fortalecer sua atenção internamente, sua concentração. Observe o efeito dessa posição das mãos. E agora nós vamos ficar um minutinho em silêncio. Escolha qual posição das mãos você prefere. Apoiada sobre o joelho, sentindo todo o seu coração, seu peito aberto, ou repousando uma sobre a outra no seu colo. Você provavelmente assim sente que a sua concentração se fortalece internamente. Você pode escolher a postura que você preferir agora.
Muito bom, amores. Essa prática se chama As Mãos Servindo a Sua Prática. Bem sutil, mas bem bonito, né? Bem interessante. Oi, Pri! Tudo bem? Oi, Cris. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir os microfones aqui. Tudo Bom bom, meu dia, lindo? tudo bom, gente? Dia, Linda. Cris. Bom dia, Pri. Bom dia, todo mundo. Bom Gabi, dia, Jane. tudo bom, lindona? Quanto tempo que eu não te... Tudo. Bom Estava aqui dia. nessa prática sentindo a alegria de estar aqui com vocês. Ah, querida. Que bom também. É uma alegria, né? Impressionante. É impressionante como... Deixa eu ver como é que eu digo. Como é simples, não é pouco, mas é simples, né? O que a gente realmente precisa para ficar bem, né? É simplesmente se conectar com as pessoas queridas, né? É simples, não é? Não é pouca coisa, mas é simples, né? Eu ia falar que a gente precisa de pouco, mas não é pouco. Se conectar com as pessoas queridas não é nem um pouco, né? Mas é simples, né? Simples é. Deixa eu arrumar minhas cartas aqui. Apesar que agora a Carolzinha me mandou uma ordem aqui, eu já não estou mais preocupada de perder a ordem das cartas. Ai, ai. Para quem não conhece, tem aquela caixa de cards, né, da Arote. E ela não é numerada. Então, eu estava numa discussão aqui com a Carol esses dias. Putz, se a Arote não quisesse que a gente deixasse de perder a ordem, ela numerava, né? Mas me ia dar uma afliçãozinha perder a ordem, mas agora a Carol já me ajudou. Bom, fofurinhas, então nós estamos estudando o poder de uma pergunta aberta, né? Mas uns 3 encontros atrás, a gente resolveu ler a biografia da Lama no Poder das Dakinis. Então, é isso que a gente está fazendo. Talvez a gente termine hoje, não sei. Vamos ver. Mas a gente está nesse momento que chegou o filho dela, de presente. Deixa eu só tirar aqui. Chegou o filho de presente. Então, vamos ver. Então, Elizabeth começou a dar aula de inglês em uma escola em Katmandu, né? Eles estavam morando no Nepal, mas logo estava esperando um filho. Com a gravidez já avançada, viajou para a Tailândia com Khontrul Rinpoche e sua mãe, para poder dar à luz em um hospital de luxo em Bangkok. Como que para demonstrar o quão obstinada sua esposa é capaz de ser, Khontrul Rinpoche conta animadamente a história de como, no calor do momento, Elizabeth decidiu dar à luz no 23º aniversário de Khontrul Rinpoche no dia 23 de outubro de 88. Não seria um super presente de aniversário? Khontrul Rinpoche lembra-se de ter pensado. Aquilo era praticamente impossível. Na verdade, o bebê não vinha. Depois de mais de 5 horas em trabalho de parto, o médico de plantão impacientemente foi para casa. 15 minutos antes da meia-noite, Elizabeth perguntou que horas eram. Khontrul Rinpoche lhe disse, e ele se lembra vividamente. Ela ficou muito brava. Ela se levantou, caminhou ao redor da sala e em 10 minutos o bebê nasceu. Ou seja, 5 para meia-noite, né? Parecia um bom presente, diz ela, agora um pouco tímida. E parece que ele gostou. E eles deram seu filho o nome de Jampal Norbo. Ele é um lindo, né? Não sei se vocês já viram foto dele, assim. Ele dá ensinamento agora, né? Junto com a Lama e junto com o Dziga Khontrul Rinpoche, uma família mais ou menos, assim. Então, eles deram o nome de Jampal Norbo, ser precioso de voz suave. Ou joia preciosa, né? Porque Norbo, pouco que eu sei, é joia também. Né? Mas tá bom. Então, a primeira parte também é o nome tibetano do Buda da sabedoria, Manjushri. Jampal. Quando digo que Tenzin Rinpoche abençoou o bebê, ele previu que Jampal seria o sucessor e detentor da linhagem de Khontrul Rinpoche. Então, digo que Khyentse é um grande mestre do século passado e o renascimento dele, né, o Yangtze, só para quem não está acostumado muito com essa coisa dos tulcos, né, os grandes mestres, eles escolhem o renascimento, né, onde que vai acontecer, para que eles possam ter mais alcance, assim, né, porque eles possam realizar as atividades deles com mais alcance, menos obstáculos, né, então eles escolhem o lugar onde eles vão renascer. E os renascimentos desses grandes mestres chamam Yangtze, como se fosse... É um nome genérico, Yangtze. Yangtze é o mestre renascido, né?
o Yangtze do Ryukyukense nasceu na família, aquela família que a gente já comentou, aquela família bem fraca, do Tokuorgen, que é o mestre do Eric, pai do Mingyu Rinpoche, do Choknima Rinpoche, do Tsoknyi Rinpoche e do Choklin Rinpoche. O Choklin Rinpoche é um primeiro dos irmãos que faleceu uns 3 anos atrás, acho que 2 anos atrás. E então o Yangtze do Ryukyukense é filho do Choklin e irmão do Pakchok. Eu não sei se vocês têm a dimensão do que é isso, mas são todos grandes mestres, assim, que eu não sei por quê, resolveram todo mundo renascer junto, né? Então, o Ryukyukense era um grande mestre. Eu vou mostrar a imagem dele porque... Ryukyukense. Ele é uma grande figura, literalmente uma grande figura. Ele era um homem grande, assim, sabe? Deixa eu ver uma foto bem que dá para mostrar o tamanho dele. Não estou achando aqui uma foto dele de pé. Mas ele era muito grande, assim, né? Ele fala que a família do pai dele era muito grande, todo mundo era grande, então ele nasceu alto desse jeito. Essa figura aqui, ó. Então guardem bem esses olhos aqui. E agora o Yangtze dele, que é maravilhoso, super humilde, assim, sabe? Mas já super bem, super reconhecido, é esse aqui. Um cara lindo também. Ó, ele no trono, aqui do lado do Dzongsa, aqui, que é um baita do mestre, né? Então é isso, essa família de Rinpoches, assim, que resolveram ser tudo primo, irmão. Hã? Tem uma foto dele jovem, bem bonito, né? Uma foto preto e branca. É lindo, né? E tem uma biografia do Ryukyukense que tá quase boa a legenda, quase boa. Tem uns erros, assim, legenda automática, né? Porque as legendas automáticas estão ficando boas, felizmente. Mas tem coisa que não tem muito jeito, né? Tipo, o nome dos mestres em tibetano, não tem como. Sai cada hora uma coisa, assim. Ryukyukense, sai câncer no meio lá o Kense, sabe? Sai câncer, é uma bagunça, mas se a gente tem um pouco de paciência com a legenda automática, eu posso passar também o link, e daí é só acionar a legenda automática, dá para entender, assim, sabe? A maior parte das coisas. E é linda a história dele. Ele dava uma ordem para os atendentes dele muito expressa, assim, de não impedir ninguém de chegar até ele. Então, tipo assim, podia ser de madrugada, podia estar ele morto de cansaço. Os atendentes dele tinham essa ordem expressa de deixar as pessoas que vieram buscá-lo chegarem até ele, sabe? É muito bonito, né? Tivesse acontecendo o que tivesse acontecendo, interessava. E ele atendia com toda a paciência, calma do planeta, assim. Muito bonito. Grande mestre. Então, o Ryukyukense abençoou o Jampa Norbu e previu que ele seria o sucessor detentor da linhagem do Dzigar Kongtrul Rinpoche. Então, Jampa, agora com 23 anos, deve estar com 30 e poucos agora, é um cavalheiro simples e esguio, muito do lindo, com um senso de humor desconcertante. Ele atualmente estuda com seu pai na residência da família de Kongtrul Rinpoche, no assentamento tibetano de Bir. Não sei o que ele faz atualmente, né? Aqui é atualmente na época que o livro foi lançado, né? No norte da Índia, preparando-se para o seu futuro papel como herdeiro do Dharma. Em vez de entregá-lo a um monastério para treinamento, como os pais de Tulkus costumam fazer, normalmente assim, né? Os Tulkus nascem, esses grandes mestres renascem, assim, e eles vão para um monastério para poder receber, porque assim, embora eles tenham essa experiência essa realização das vidas anteriores, eles estão num corpo novo, num corpo humano, eles precisam retomar aquilo, né? Então, se eles vão para o monastério, eles retomam muito rapidamente, né? Então, por isso que a gente vê essas coisas que talvez você já tenha visto algum filme desses. Tem um do Dalai Lama, né? O Kundun,
que mostra como foi a vida do Dalai Lama de pequenininho, né? Que bem pequenininho, assim, eles levam para o monastério, a criancinha chora, que é a mãe. A gente, isso parte do coração dos latinos, especialmente, né? Por isso que eles não renascem no Ocidente, né? Eles não renascem. Porque imagina um tuco renascer filho de uma mãe italiana ou de uma mãe judia. Sei lá, uma mãe, qualquer mãe ocidental. Não vai deixar o filho para o monastério nunca, né? Vai atrapalhar a vida do mestre. Então, eles renascem na cultura, né, que permite que isso aconteça, que os pais ficam, embora tenham um sofrimento, né, eles todos mostram isso, mas tem um sofrimento de se separar do filho, mas tem uma honra também, né, de ter tido um filho, uma alegria, ter tido um filho, imagina, que vai ser o Dalai Lama, ou que vai ser um grande mestre, né? Não tem erro. Mas no caso deles, ele nem precisava de um monastério, ele estava na casa do Dzigar Contro, né? E da Lama Elizabeth. Então, eles mantiveram o menino em casa, né? E deram treinamento para ele. Então, Contra Rinpoche reconhece que veio para o Ocidente por causa de Elizabeth. Com Jampa ainda bebê, pegaram um avião para Boulder, no Colorado, né? No estado americano do Colorado. A Contra Rinpoche foi oferecida à Cátedra de Sabedoria Mundial em Naropa, Universidade de Naropa, universidade budista fundada por Chogyam Trungpa Rinpoche. Elizabeth seguia um cronograma rígido. Durante o dia, ela fazia seu mestrado em Naropa, estudando budismo com seu marido, que aos poucos construía uma pequena, mas dedicada comunidade de alunos ocidentais. Muitas vezes levantava-se às 3 da manhã, enquanto Jampa ainda estava dormindo, e começava a fazer suas prostrações para completar as 100.000 prostrações, preces de refúgio bodhicitta, purificação, oferendas e guru yoga, práticas que a tradição de Contra Rinpoche prescreve como preliminares. É o famosíssimo Nondro, né? Então, essas práticas de acumulação de 100.000 prostrações, 100.000 preces de refúgio, tarará, são uma prática considerada indispensável, assim, alguma forma dessas práticas preliminares é indispensável para seguir no Vajrayana, especialmente, né? Mas então, quase noite para o dia, a Contra Rinpoche decidiu se mudar para Creston. Com o marido Lama, nem sempre parece haver uma resposta satisfatória para cada porquê. Então, Elizabeth fez as malas e passou de uma cidade agitada e vida universitária para uma cidade deserta e no meio do nada, e com certeza que ele foi apenas o primeiro passo para a reclusão extrema. Creston é onde agora o Lama Loyola se montou o centro de retiro também, né? Creston acontece alguma coisa, assim. Tem muitos centros de práticas budistas, de retiros, né? Budistas, hinduístas, Bon, tem todo tipo de tradição lá. Yoga, é meio que um lugar, assim, meio que esquisito, assim, porque tudo parece que se concentra lá, e realmente é no meio do nada. Você vê, assim, fotos, tem uns centros, assim, o Lama Loyola já visitou o centro do Dzigar Contro. Então, tem um centro um centro de retiro no meio do nada, e vários centros de retiros distantes uns dos outros, né? Mais em Creston. Então, concentração meditativa destemida na vasta expansão. O empresário multimilionário e subsecretário das Nações Unidas, Maurice Strong, né? E sua companheira visionária, Han, transformaram Creston em um paraíso espiritual, oferecendo várias faixas de terra para mestres budistas e outros professores. Tá aí, tá um pouco explicado, né? Contra Rinpoche se apaixonou pela parte mais remota, mais íngreme e selvagem da montanha, coberta de pinheiros e zimbro, onde agora é seu centro de retiro, Longchen Jimmy Santenlin, traduzido do tibetano aproximadamente como Santuário da Concentração Meditativa Destemida na vasta expansão. Assim que construiu as primeiras cabanas de madeira, ele conduziu um retiro tradicional de 3 anos para um pequeno grupo de alunos mais próximos, mas para Elizabeth, 3 anos se transformaram em 7. Era a minha maneira de evitar dar ensinamentos, brinca Elizabeth. Ela resistiu muito, né? A virar professora. Ela virou meio na base da porrada, né? Então, ela não queria, mas é mentira. Ela ficou 7 anos em retiro, mas não porque ela não queria ensinar, né? Porque ela queria ficar 7 anos em retiro, né? Todo ano, Contra Rinpoche perguntava se ela preferia sair do retiro e começar a ensinar, e todo ano ela escolhia ficar mais um pouco. Elizabeth claramente gosta dessa parte de sua vida. Qual é exatamente a beleza do retiro? Quando você está vivendo no mundo, às vezes você pode escapar ou manipular a experiência, porque existem diferentes maneiras de se distrair. Estamos sempre tentando obter o que queremos, ou não obter o que não queremos, ou lutando para conseguir o que queremos, e por fim, descobrir que aquilo não era o que queríamos, diz ela. Essa descrição de Sansara, né?
Não era bem isso que eu queria, que era outra coisa agora. Então, no retiro, você só consegue lutar contra as experiências por um certo tempo. No sentido último, a prática consiste em desfrutar da sua experiência, da sua própria mente. E essa é a beleza de estar em retiro. As pessoas acham, a Gessuma também falava isso, né? A Gessuma falava também que passou 13 anos em retiro. Ela falava, as pessoas acham que entrar em retiro é uma fuga. Mas ela fala, você vai fugir de quê? Né? Como é que você faz para fugir da sua mente, né? Em retiro. Aqui a gente foge. Fora de retiro a gente foge. A gente se distrai, trabalha feito louco, né? Tem infinitas maneiras super bem... Como é que que palavra que eu quero dizer? Maneiras que são super... que parecem ser maravilhosas. Tipo assim, trabalhar muito, né? É uma coisa que é reconhecida, né? Como uma boa coisa. Eficazes. Hã? Maneiras eficazes. Eficazes e também validadas, assim, pela sociedade como um todo, né? Valorizadas, essa é a palavra que eu queria dizer. Maneiras super valorizadas, né? Trabalhar muito, ter um monte de filho, ficar ocupada com os filhos o resto da vida. Muitas formas de se distrair da mente, né? Mas em retiro, a gente não fala assim, Cachorros, gatos. cachorros, tem tudo que é tipo, estudar, feito louca, né? Tem muitas formas de a gente não parar e ficar simplesmente lidando com os conteúdos da mente, né? Agora, em retiro, como é que você faz para fugir, né? Ainda assim tem uma... Sempre dá, né? O fato é que sempre dá. Sair da agitação do samsara e ir para um lugar remoto para fazer retiro não é garantia de que o retiro vai funcionar, né? Você pode também, sei lá, inventar de fazer muitas práticas de sadhanas, e não sei mais o quê, e recitações, tarará. Mas, né, se tudo correr bem no retiro, se você realmente estiver disposta, você não tem como fugir, né? Então essa que é a parada. E as pessoas acham que é fuga, mas não é, né? Então, brincadeira de criança em retiro. Jampal tinha apenas 9 anos quando ela entrou em reclusão. Como ela fez um retiro ao mesmo tempo que criava seu filho, né? Jampal me garante que sua mãe não teria partido se ele não tivesse concordado. Afinal, ele cresceu vendo seus pais meditarem muitas horas por dia e, naturalmente, associava a meditação a algo acolhedor. Quando questionado se precisava da mãe, ele disse com um sorriso, sou bastante independente e gostava de sempre saber onde ela estava. Mesmo assim, Elizabeth teve a sorte de ter amigos íntimos morando em sua casa e que cuidavam de seu filho e de sua família. Como sua casa fica a apenas alguns quilômetros de distância de sua cabana de retiro, ela ia para casa à noite para passar um tempo com o filho e lia histórias de ninar para ele, dormia em casa e de manhã ela acordava, tomava um chá juntos e um amigo levava para a escola. Outras vezes ela ficava na cabana de retiro com uma cama extra para Jampal visitar. Parece uma brincadeira de criança quando ela descreve o arranjo, mas é bem incomum. Tanto no Oriente como no Ocidente, os pais geralmente precisam deixar os filhos para fazer retiros mais longos e, portanto, a maioria deles não faz. Até hoje, Khonto Rinpoche tem adotado uma abordagem bem complacente, não apenas para a sua própria família. Seus alunos realizam as práticas, que tradicionalmente são feitas ao longo de 3 anos em reclusão estrita, em períodos de 100 dias ou mesmo de apenas um mês. Quando sentem necessidade, os filhos podem visitá-los. As cabanas não são bem distantes umas das outras e, portanto, as risadas ou brincadeiras não perturbam outros praticantes em retiro. Os próprios praticantes descobrem que a abertura enriquece tanto sua prática quanto sua vida familiar. É muito maravilhoso isso, né? Porque deixa de ser um empecilho assim, para as mamães e também para os filhos é muito legal, né? Você participar do retiro da sua mãe. Aquilo vira uma coisa boa, né? Para o filho também. Ele acha... A criança pode abrir para a criança, né? Também uma visão de que retiro é maravilhoso e que é uma boa coisa, né? Alguns tibetanos muito tradicionais podem não chamar isso de retiro estrito, mas Elizabeth oferece sua própria visão sobre o que é um retiro. Quando estou praticando e quando não estou. Isso, diz ela, surgiu como uma principal questão para ela. Pode-se passar 24 horas da almofada sem nenhum momento de verdadeira prática. E, inversamente, é possível praticar enquanto se realizam atividades aparentemente normais. Quando que a mente está girando? Quando que estamos afastando a experiência?
como vivemos a diferença entre se engajar e não se engajar na prática? E como que isso libera a mente? Essas são as perguntas que Elizabeth gosta de explorar dentro e fora da almofada. Dentro e fora da almofada é estranho, né? É que em cima da almofada ou não, sei lá como é que poderia ser melhor traduzido isso, mas dentro e fora da almofada é dentro e fora da prática, né? Isso é encontrar a verdadeira fronteira interna. As fronteiras externas de seus primeiros 3 anos de retiro foram rígidas. Ela nem mesmo falou por 1 ano e meio. Eu estava muito firme quanto a isso e nem queria falar com outros praticantes em retiro, admite. Foi bom, mas havia alguma neurose naquilo. Um dia, depois de tirá-la de seu eremitério, Contra Rinpoche levou a uma fonte termal próxima, uma fonte termal de nudismo, onde não é permitido usar roupas. Enquanto um retiro tradicional é muito importante criar um espaço protegido, onde os praticantes em retiro não sejam vistos por outras pessoas, aquilo era exatamente o oposto. Exposição total. Eles encontraram um conhecido que perguntou incrédulo por que Elizabeth não estava em sua cabana. Eu estava chutando e berrando por dentro, lembra Elizabeth, mas foi muito útil me livrar da rigidez. Em parte, é disso que se trata o budismo tibetano. Não se apegar a nenhum conceito, nem mesmo a conceitos que estão supostamente corretos. Imagina, o mestre faz isso, ele está 1 ano e meio em retiro sem nem falar com ninguém. Aí ele pega ela e leva para um campo de nudismo e agora tira a roupa e fica aí. Imagina. É um mestre... o Dzigar Contra ele é considerado uma emanação de Manjushri, que é o mestre da sabedoria, o Buda da sabedoria, né? Da sabedoria cortante, assim, que corta os apegos com uma espada, né? Imagina, ele cortou, né, esse apego a uma condição super protegida, que possivelmente vai ficando confortável e segura para ela tirar a roupa num campo de nudismo, imagina. Muito louco, né? Mas é isso, né? É o Manjushri cortando o desafio de ver o marido como um Buda. Elizabeth enfatiza o quanto se sente afortunada por ter um vínculo tão próximo e íntimo com seu professor. Ainda assim, ela não ignora os desafios de um relacionamento tão incomum que qualquer mestre vajrayana seguramente chamaria de não convencional. O fato de me casar tão jovem, ser aluna e esposa ao mesmo tempo, teve seus desafios, exclama Elizabeth, com uma franqueza prática. Não existe um clube das Samgyuns, as consortes, né? Ou um site que se possa acessar e pedir conselhos. Não tem um grupo... Hoje seria assim, não tem um grupo de WhatsApp, né? Das mulheres de lamas, né? Samgyuns nunca falam sobre essas coisas entre si. Até porque a maioria é tibetana, né? Então, a cultura tibetana é outra coisa. Se tivesse um monte de Samgyuns ocidentais, talvez elas, né, se unissem. Havia apenas 2 esposas de professores com quem ela conversava sobre seus sentimentos confusos. Certa vez, uma Sangyun que ela não conhecia a viu com Contra Rinpoche. Ela me pegou pelo braço com muita força, puxou-me para uma sala privada e disse: se você não servir aos outros, vai sofrer terrivelmente, e se servir aos outros, poderá ser feliz. É como se todo mundo soubesse que existe algum desafio nesse tipo de relacionamento, mas ninguém discute isso. Em uma reunião budista, Elizabeth conheceu outra ocidental que se casou com um mestre tibetano pouco convencional, Rediana Mukpo, que se casou com Trungpa Rinpoche. Pouco convencional é assim, é uma forma muito suave de falar sobre o que era o Trungpa Rinpoche em 1970, né? Ele era, assim, não era pouco convencional, ele era o oposto do convencional, né? Porque ele tinha ele escreveu um livro muito importante para os praticantes chamado Além do Materialismo Espiritual, né? Então, o Trungpa sacou que no Ocidente, especialmente... Não, nossa, tem muitas histórias loucas dele. Ele sacou que no Ocidente, especialmente, os praticantes eles acabavam se apegando aos aspectos externos das práticas, né? Então, ele sacou isso e começou a destruir a mente ocidental de apego às práticas, né? Então, é um livro muito importante para quem já está no caminho. Eu li esse livro quando eu cheguei no Dharma. Eu quase desisti. Assim, foi um negócio... É um livro tão duro, né? Mas depois de um tempo que você está mais firme no caminho, é um livro muito importante. Porque daí você entende o que ele está destruindo, né? Mas quando você ainda está meio
meio não sabe direito onde está, né? Que acontece quando a gente chega, né? Logo que a gente chega, lê um livro que já bota tudo abaixo, é muito perturbador, sabe? Então eu não recomendo. Agora, se você acha que você está já um pouco no caminho há bastante tempo, que você já está se sentindo confortávelzinho, assim, no lugar onde você está, aí é um bom livro, porque daí aí você vai realmente falar o que é prática, o que não é, o que é o Dharma, o que não é, maravilhoso. E o Trungpa era isso, né? Mas a mulher do Trungpa tem uma biografia dela, tem um livro dela também, eu acho, se eu não me engano. Ela não deve ter sido nada fácil a vida dela também, né? Então a Diana Mokpo se casou com o Trungpa em 1970, quando eles tinham apenas quando ela tinha apenas 16 anos, era uma garotinha, assim, uma loirinha, assim, aquelas menininhas americanas assim. O alcoolismo de Chogyam Trungpa, a falta de privacidade em uma casa de família que também servia como um centro de Dharma e constantemente abrigava muitos alunos. A Ju está falando, com 16 anos. Em alguns lugares no mundo, essa visão legal seria até proibida nesse casamento. Pois é. Mas era uma... Não sei bem se era um casamento... Diana era inglesa, mas morava nos Estados Unidos, né? E assim, é uma... Ela morava dentro da comunidade, né? Eu nem sei como é que é a história para os pais, como é que foi essa história para os pais dela. Eu não tenho muita familiaridade. Vocês não querem contar, vocês aí que estão contando, além do materialismo espiritual, o livro? O livro do Trungpa. Acho que tem acho que no documentário, né, da vida do Trungpa, ela fala um pouco, não é, gente? Ivone? Não sabe? Tem acho que um documentário sobre o Trungpa que eu não me lembro exatamente o nome, mas eu lembro que eu vi esse documentário no México com Mônica. Oh, meu Deus do céu, minha filha. Não sabe muito sobre ela. Mas ela, assim, era uma menina de 16 anos, mas ela ficou casada com o Trungpa a vida inteira, eu acho, assim, não era uma coisa assim... Foi uma vida muito louca, porque não é fácil, né? O Trungpa não teve ser uma coisa fácil. Ele bebia, mas ele não ficava bêbado, né? Tem isso. Era uma coisa de mestres que é melhor a gente ser aluna dele para compreender ou para não compreender, sabe? Porque a gente de fora, sem conexão com o mestre, a gente não entende. Mas quando ela conheceu a Elizabeth, sem nenhum preâmbulo, a Carla colocou aqui deixa eu ver aqui. Louca Sabedoria, exatamente. Boa. Louca Sabedoria. É isso aí. Obrigada, Carla. É isso aí, que é inclusive o título de um livro dele também, né? Que chama Louca Sabedoria. Então, assim, é um mestre muito maravilhoso, assim. Mas é isso, ele apresenta uma forma muito radicalmente cortante, né, do Dharma. Então, se a gente, com todos os nossos venenos mentais, né, resolvermos agora, eu vou expressar a louca sabedoria e vou fazer o que eu quiser. Possivelmente vai dar ruim, né? Porque a gente vai estar, sei lá, fazendo as loucuras que de sabedoria não tem nada, né? Agora, um mestre, quando atinge a realização que o Trungpa tinha, aí realmente ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele está livre dos venenos todos, né? Então, a única intenção que o mestre, como ele tem, é de livrar o aluno das amarras, né? Mas, para isso, precisa ser um mestre, né? Não é qualquer um, e não é qualquer maluquice que é louca sabedoria. Às vezes é só maluquice mesmo, né? Então, a gente precisa ter um certo cuidado, assim, com isso, né? Se a gente não tem muita certeza, como diz o Alan Wallace, enquanto você encostar, sei lá, tomar uma porrada de alguém ou tomar uma dura de alguém e aquilo doer, é melhor você não se meter a fazer nada muito louca sabedoria, sabe? Porque possivelmente não é, né? É só louca, né? Sabedoria ainda vai demorar um pouquinho para chegar, né? Então é melhor a gente ser um pouco convencional enquanto a gente não tiver muita certeza do que está fazendo, né? Muita realização para fazer essas coisas, né? Mas... Isso é uma Oi. coisa que ele é professor da Pema Chodron também, né? Que isso é interessante. Ele foi professor de muita gente, né? Ele foi o primeiro professor da Tenzin Palmo. Ele chegou da Inglaterra, ele chegou na Inglaterra, fugido do Tibete, né? E chegou em Oxford.
E a Tenzin Palmo, ela tinha, assim, um desespero para encontrar um professor, né? Um budista, para encontrar um budista de verdade, né? Vocês lerem a Caverna na Neve, ou... Acho que a Caverna na Neve é aquela que conta essa história. Mas ele também influenciou muita gente da contracultura, né? Depois da Claro! contracultura mais para Gente, é frente. década de 70. Ele estava lá no meio dos hippies. Assim, Ele é bem polêmico, né? super polêmico, super polêmico. Mas era um grande mestre, né? Mas, enfim, a Tenzin Palmo, ela morava na Inglaterra, né? E leu um livro budista, falou para a mãe, mãe, eu sou budista. Eu só não sabia, mas eu sou budista, né? E ela ficou desesperada na Inglaterra procurando uma sanga, né? Não encontrava, porque não tinha. O único lugar que ela encontrou... É muito engraçado essas histórias dela. Ela largou todas as roupas dela, botou tudo numa mala, deu para a mãe e falou, mãe, pode dar essas roupas embora, porque agora eu só vou usar isso aqui. E fez uma túnica horrorosa, assim, que ela achava que era roupa de budista, aquilo, né? Pegou a mãe falou, pode levar que eu não vou mais usar, só vou usar isso aqui. A mãe, tá bom. Aí ela foi para um lugar que era a Sociedade Britânica de Budismo, uma coisa assim, Sociedade, não sei o que, Internacional de Budismo, sei lá o quê. Um lugar lá em Londres, né? Chega lá, as mulheres todas de tailleur, salto alto. Diz que ela chegou na casa dela desconcertada, falando pra mãe, você não sabe, essa roupa não tem nada a ver com budista. Eu queria tanto minhas roupas de volta, e agora? Dei tudo embora, vou ter que comprar tudo. A mãe dela falou, não, sua mala tá guardada, vai lá pegar. Botei uma chave na mão dela, porque a mãe sabia, né, que uma hora ou outra aquilo não ia dar certo, mas ela não confrontava, muito inteligente a mãe dela, né? Daí ela conta que o Trumpa chegou na Inglaterra, ninguém conhecia o Trumpa, né, óbvio, né? Aí diz que mas alguém falou para ela ouviu falar que tinha chegado um grande mestre tibetano na Inglaterra, em Oxford, não sei o quê. Aí ela pediu para a mãe levar ela lá. Elas foram encontrar o Trumpa, né? Aí o Trumpa falou para ela assim: olha, você pode não acreditar, mas eu no Tibete era um grande professor. Você não pode ser minha aluna? O Trumpa pedindo para a Jetsuma ser aluna dele. E não era Jetsuma, era uma mulher, né, inglesa, assim. Ai, que engraçado. Daí ela começou a ir visitar o Trumpa, né? Assim, ter aula, receber ensinamento do Trumpa. Mas ele foi se transformando num grande professor, foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos encontrou aquela multidão de gente buscando, né, coisas e tudo mais naquela época de 70, né? A Carolzinha, eu quero ser essa mãe que guarda as roupas e espera a filha perceber. É uma sabedoria, assim, infinita a mãe dela, né? A mãe dela falou que fez o voto. Ai, me dá vontade de chorar. Fez o voto de sempre voltar como mãe dela para poder apoiá-la no caminho. É bonito isso. Ai, me dá vontade de chorar. É muito linda. A mãe dela era uma grande pessoa, assim, né? Muita sabedoria, mas ela não. Porque, assim, imagina só, uma menina de 17 anos chegando para a mãe na Inglaterra. Tá certo que a Inglaterra e a Índia tinham proximidade, porque a Índia foi colônia da Inglaterra até bem pouco tempo atrás, né? Então, eles tinham proximidade, assim, mais do que nós, por exemplo, né? Mas ainda assim, uma menina de 17 anos chegar para a mãe e falar assim: mãe, eu vou para a Índia, porque lá eu vou ser budista. A mãe dela fala: quando que você vai? Né? Uma menina de 17 anos, sei lá, década de 60, pensa, 50, sei lá. Muito louco, né? Ele fundou na Universidade de Naropa, exatamente. Não é só um centro de artes, né? Porque artes, as universidades budistas tradicionais incluem o curso de artes, né? A formação em artes. Mas foi um grande mestre, um grande mestre. Então tá, vamos ver o que a mulher dele falou para mulher, de mulher para mulher, né? De lamas, né? Então, quando conheci Elizabeth sem nenhum preâmbulo, Diana Mukpo lançou uma pergunta retórica. É difícil, né? Difícil, né, amiga? Eu sei, te entendo. Elizabeth instintivamente pensou que isso só poderia se referir a um casamento com um mestre tibetano. Sentiu as lágrimas brotando e só conseguiu acenar com a cabeça. Mas, Diana Mukpo continuou, você não mudaria isso por nada no mundo, nem por um momento, não é? Lindas, né? Só que assim, eu acho que a Elizabeth não tinha noção do que a Diana passava com o Trumpa, né? Era muito diferente, imagina, do Desligar Conta. Talvez dificuldades diferentes, né? Desafios diferentes. Rápida, Elizabeth acrescenta que se sente extremamente abençoada, até mesmo porque contra o Rinpoche é muito aberto e muito progressista como pessoa.
Ela pode falar com autoridade sobre suas lutas agora, porque trabalhou meticulosamente em suas dúvidas. Esses professores são como uma força da natureza. Às vezes é difícil entender por que eles agem e falam de determinada maneira. Se você tentar descobrir isso racionalmente ou de acordo com o que o ego deseja, não vai chegar a lugar algum. É preciso, de fato, ter uma maneira mais ampla de ver as coisas, o que significa um desejo de abrir mão do ego. Muitas vezes, as palavras e ações de seu professor a desafiaram. Eu poderia inventar todos os tipos de justificativas para explicar por que algo era injusto. Mas quem desafiaria os limites da minha mente conceitual? Se entendermos a relação professor-aluno corretamente, traremos tudo para o caminho. E às vezes eu não consigo ver os benefícios no longo prazo, mas ao fim acabo vendo. Isso nunca falha. E minha apreciação e amor por ele continuam crescendo. Ai, caramba! Porque assim, né, os mestres, uma vez eu ouvi isso do Lama Santen, né? Que o único interesse do mestre é liberar o aluno, libertar a mente do aluno. É o único interesse dos mestres, né? É levar a gente à iluminação. Então, se você tem um grande mestre do lado, como era o caso da Elizabeth, né? Um grande mestre como Dzigar Contro, reconhecido, e que aos poucos, ela conheceu, eles eram adolescentes os dois, praticamente, né, quando se conheceram. Só que eles já eram lama, né? Então, aos poucos, ela vai vendo o que ele ensina, vai vendo aquilo funcionar, fazendo sentido, né? E ele vai libertando a mente dela, do que o ego não quer largar nem a pau, né? Só que aos poucos, ela vai desenvolvendo uma confiança que faz com que ela... eu não quero, não concordo, acho injusto, mas tá bom, né? E aí aquilo vai funcionando... O que de melhor pode existir, né? Você ter uma relação de confiança e de proximidade assim que o mestre também sabe exatamente o ponto que a mente da Elizabeth está e vai soltando, né? Aquilo que vai prendendo, assim. Isso aqui é o que todo aluno... Essa relação professor-aluno é que todos nós deveríamos aspirar a ter isso, né? Em algum momento. Um mestre próximo de você, que sabe exatamente quais são suas tretas mentais, né? E que vai desfazendo todos os nós, né? Por mais que você esperneie, assim, né? Como ela esperneia. Ela estava chutando, esperneando por dentro naquele campo de nudismo, mas aquilo, né? Mas é preciso ter uma relação de confiança e com o verdadeiro mestre, né? Porque a coisa mais terrível que pode acontecer, que já aconteceu muitas vezes ao longo da história, né? É as pessoas se entregarem para um maluco e se darem muito mal, né? Então, essa questão aí não é... Mas, assim, é uma relação mestre-aluno no Vajrayana. É tão raro ter um mestre próximo. E é um mestre Vajrayana, né, Ivone? Não é um mestre... Claro que tem um mestre Mahayana do lado, é maravilhoso, né? Mas os mestres Mahayana, em geral, eles estão ajudando a gente a construir o caminho do Bodhisattva. Não estou dizendo que acho que é fácil, não acho que é fácil também, né? Porque, claro que todo caminho budista, gente, vai bater no ego, né? Porque o ego é que vai... o ego é que vai nos manter no samsara, quer dizer, o nosso euzinho ali que quer ficar controlando as coisas, né? E se dando bem dentro do samsara. Então, todo o caminho budista vai ser para desconstruir isso, mas o Vajrayana ele é mais rápido, mais porrada, assim, né? Então, a relação professor-aluno com o mestre Vajrayana é diferente da relação professor-aluno com o mestre Mahayana, né? Ou Hinayana. A gente tem essas três principais, ou Dzogchen, né? Tem essas quatro principais tradições: Hinayana, Mahayana, Vajrayana e Dzogchen. Vajrayana e Dzogchen, a relação verdadeira aluno-professor é de completa entrega, e é rápida, e é porrada. É o que a Elizabeth está falando, né? Não, vai tirar roupa. Imagina um mestre Mahayana, um Hinayana fazer isso. Não faz, né? Porque não é esse o método, né? E não é isso que vai beneficiar o aluno. Você pega um aluno que tem uma propensão a seguir o caminho Mahayana e faz um negócio desse com o aluno desmonta, nunca mais se junta, foge do Dharma, né? Vai criar um obstáculo para o caminho do aluno, em vez de liberar, vai atrapalhar, né?
Então, essas relações professor-aluno com mestre Mahayana são diferentes do Vajrayana, né? Então, não se assustem, assim. E também, como a Ivone disse, é muito raro isso. Antigamente era só assim que acontecia, né? O Eric fala isso, né? O Eric também. O Eric viveu com o mestre dele, que era o Tuku-Org, durante 20 anos traduzindo para o Tuku-Org, mas não sei quantos anos. O Mathieu Ricard também viveu com o Dilgo Khyentse durante não sei quantas décadas. E depois com o Shabkar. Quer dizer, eles viviam todos muito próximos dos lamas, né? O Mathieu Ricard, ele conta que, acho que era com o Dilgo Khyentse, que ele recebia um ensinamento e ia praticar. Ele não sabia... Por exemplo, ele recebeu um ensinamento de Shamatha. Ele praticou até atingir Shamatha. Ele não sabia mais nada que vinha pela frente. Sabe? Não é que nem a gente que fica sabendo, que já sabe tudo que... Acha que sabe tudo que vai acontecer no caminho inteiro e quer saber onde está pisando. Não tem que saber onde está pisando. Você vai lá, recebe uma instrução, pratica, realiza, volta para receber a próxima. Que você não faz ideia de qual é. Não tinha internet, né? Não tinha nada de... Então, assim, é um caminho muito maravilhoso, né? Mas raro, realmente. Cada vez mais raro, né? Inclusive. A Ivone falou, lembrei daquela história de Shagdu e Lama Santa, em que era vegetariano e Shagdu ofereceu um porco no jantar. Pois é. O Shagdu era um mestre vajrayana, né? Aí, você é vegetariano, né? Tudo certinho, você tem aversão à carne? Vem comer um porco aqui. Né? Porque nenhuma identidade serve, nem a de bonzinho, nem a de, né? É muito louco, assim, não é um caminho, não é para qualquer um, né? Não é nem assim, não, e nem, não é para qualquer um, porque não necessariamente o caminho para melhor para todo mundo é o Vajrayana, porque pode não ser realmente, tá tudo bem, né? Não tem problema. Então, é isso, a gente vai se aproximar de um lama, de um mestre, e ele vai dar o que a gente precisa para atingir a iluminação, seja dentro do Vajrayana, onde for, né? Bom, às vezes não consigo... Então, às vezes ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que o desligar quando mandava ela fazer alguma coisa? Daí chegava depois de um tempo, ela olhava e falava, putz, realmente aquilo funcionou, né? Então, a minha apreciação e amor por ele continuam crescendo. Então, liberdade nas pedras. Embora não esteja mais em retiro estrito, ela costumava visitar o centro de retiros, nem que seja... ela costuma visitar o centro de retiros, nem que seja apenas para guiar os praticantes que agora sentem o mesmo caminho nas cabanas, seguem o mesmo caminho, seguem o mesmo caminho nas cabanas de madeira simples que pontilham o vasto terreno. Em outros dias, ela fica em casa, escreve uma nova postagem no blog, em sua cozinha aconchegante, estuda ou dá aulas pela internet. Seu gato laranja mal-humorado, Dom Julio, pula em seu teclado, digita algumas letras, antes de ser gentilmente afastado por ela. Certa noite, os faróis de seu carro iluminaram o gatinho no meio da estrada, tremendo. Ela levou o gatinho para casa, uma boa ação, mas agora Dom Julio é um habilidoso caçador de ratos e pássaros e mata muitos animais. Ainda assim, é uma boa ação. Dzogchen. Ivone, uma ação mestre de Dzogchen. Ainda assim, é uma boa ação salvar um assassino. Não, ainda assim é uma boa ação salvar um assassino? Pergunta meio brincando, né? Ela encontrou sua vocação traduzindo a sabedoria ancestral do budismo para o americano moderno. Até mesmo seu pai, o marxista convicto, passou a apreciar seus ensinamentos. Seus pais, Naomi e Marvin Mates, moram bem perto dela. Marvin admite, comecei me afastando de mim mesmo ao me tornar um político. E eu me entreguei a Stalin. Você consegue imaginar isso? Quando via a pessoa se entregando ao guru, ficava horrorizado. Agora, mais de 2 décadas depois, ele fala com admiração. Minha vida se abriu como se eu fosse uma virgem de 17 anos. E ele atribui seu despertar espiritual ao marido de sua filha, mas também à sua própria transformação e aos ensinamentos. Elizabeth se comunica comigo diretamente, diz ele. E ela não pinta lótus dourados. Pensa que coisa mais linda, né? Aqui é ela escalando uma montanha. Elizabeth procurando se equilibrar no Colorado. Elizabeth ri alto, mas depois abaixa o olhar, um pouco envergonhada, quando seus pais derramam elogios sobre ela. Elizabeth é sempre cordial e disposta a gargalhar, mas também reservada. Ela só perde algumas camadas de reserva quando se aventura ao ar livre, no deserto das montanhas ao redor de Creston. Por muitos anos viu pessoas escalando os picos rochosos quase verticais que um gigante espetou nas planícies desérticas do Colorado.
Eu me perguntava como aquilo era possível, diz ela. E claro que teve que tentar por si mesma, né? Observá-la colocando o cinto, explorando os penhascos, significa se aventurar em outra aula de Dharma. Pendurada na parede de pedra, presa entre uma borda escorregadia e uma saliência, lá também ela descobre o Dharma e uma analogia com a própria vida. Ficar suspensa em uma pedra e não ver possibilidades de subir e descer é uma experiência exagerada de enfrentar o desconhecido, diz Elizabeth. Naquele momento estimulante, ela vai falar disso no livro também, eu acho, no que a gente está lendo. De como que é, você está num lugar que você não sabe agora o que você vai fazer, né? E se você se desesperar, fechar, você não enxerga como sair dali, né? Naquele momento estimulante, assustador e vibrante, quando ela não consegue encontrar um ponto de apoio, nossa mente pode cair em uma quietude aberta, a mesma quietude aberta que encontramos em qualquer situação em que perdemos os pontos de referência que nos são familiares. Deixa eu ver. Ela usa uma descrição semelhante. A gente já passou por essa fase aqui, esse trecho aqui no Poder de uma Pergunta Aberta. E é disso, afinal, que se trata o Dharma. Permanecer presente e aberto, relaxar até mesmo em situações de investigação, e, de repente, todos os tipos de novos padrões e formas começam a emergir da rocha. Enxergamos lugares para nos apoiar que não enxergávamos antes. Não é lindo isso aqui, essa metáfora? É linda, né? Se a gente se abrir, relaxar, a gente vê coisas que a gente não via antes, né? No fim da tarde, ela visita os estábulos, como faz quase todos os dias. E esse deve ser o único hobby que ela carregou de sua adolescência em Santa Mônica. Elizabeth instantaneamente brilha quando chama sua égua no pasto. Claro, ela escolhe o único cavalo que ninguém mais conseguia montar. Brayburn, uma égua branca e agressiva, a líder voluntariosa da cavalaria. Observe Elizabeth sussurrar suavemente para sua égua, escovando e colocando a sela. Gabi, tô lembrando de você falando que você... A Gabi estava contando ontem que... Cadê a Gabi? Tem? Conta aí, Gabi. Tô aqui do cavalo É, que a você vai dizer... Lama, que eu estava contando ontem para as meninas, que a Lama deu uma aula para gente no Estudos de Paz, a formação que a gente está fazendo com as séries, e aí ela falou dos cavalos, que ela ama cavalo. E aí ela estava dando aula da sala dela toda linda, Toda com perfeita, né? toda perfeita, com os cabelinhos curtinhos que ela tá agora, e as joias, eu fiquei reparando, assim, ela toda linda com as joias e tinha uma foto de cavalo atrás, e eu tava com uma camiseta de cavalo, e eu fiquei me sentindo muito conectada com ela nessa relação cavalos, que eu não Sou do time sabia da que lama. assim, tô no time da lama. E o gato dela, como é que chama mesmo o gato? Você acabou de falar o nome, tem um Ai, nome. Ele é... passava pelo computador dela e Dom, ela Dom afastava Julio. ele Ah, Dom Julio, gentilmente. Dom Do Julio. Julio, exato. Então, ai, foi tão linda essa experiência dela, essa relação dela com os cavalos, muito maravilhosa. É uma força da natureza mesmo, essa mulher, né? É uma força da natureza, os olhos brilhando. Incrível. Hum. Então, Elizabeth tenta galopar, mas assim, blá, blá, blá. Observe Elizabeth sussurrar suavemente para sua égua, escovando e colocando a sela. Mas assim que monta, Brayburn começa a empinar na pista de terra. Elizabeth tenta galopar e Brayburn começa a galopar a toda velocidade, correndo pelos campos pontilhados de amarelo. Com o cenário deslumbrante das montanhas rochosas ao fundo, suas corridas parecem perigosamente belas. E eu me preocupo sem saber se Elizabeth está no controle de seu corcel. Quando se vira e trota de volta, ela admite que também ficou um pouco nervosa, mas com um grande sorriso no rosto. Com um grande sorriso no rosto. Eu me sinto livre, ela sussurra ao vento, quase suspira. Eu me sinto tão livre. Acabou, gente! Agora começaria a biografia da Kandro. E é uma outra Sangyun, né? Porque ela era a esposa do Shagdutuku Rinpoche. Né? Linda também a biografia dela. Então é isso, meus bens. Terminamos a biografia da nossa lama. Agora a gente volta semana que vem para o estudo do poder de uma pergunta aberta, né? Vai ter, vocês viram, né, o anúncio de um ensinamento que ela vai dar dia 2 de setembro, né? Precisa se inscrever lá, tem uma contribuição que é...
Caso alguém não possa, não esteja podendo, pode mandar um e-mail para o Paz em Mente, acho que não sei bem quem que responde esses e-mails, mas enfim, é só mandar e-mail para poder participar. Carlinha, esse link aqui que a Carol postou, ó, pazemente.com.br. É uma pós de 1 ano, né, meninas? 1 ano intenso, né? Sim. Um ano bem Deixa eu intenso. só falar uma coisa. Eu não sei se a foto do cavalo que estava atrás da lama era o Brayburn, mas era uma foto de cavalo. Não sei se era esse. Imagina. Pode ser que não, né? Sei lá. Pode ser que não. Podemos perguntar para ela, né? Lama, esse cavalo aí, é o Brayburn. É a Brayburn, que é uma égua, A né? Brayburn. É uma A égua. Brayburn. Nem sei se fala assim também. Temos que assuntar. Então, mas esse ensinamento do dia 2, acho que é só para o Brasil. Então, vai ser bem para nós, assim, né? Foi muito bom, né? Ler a biografia, papeando, muito bom mesmo, gente. Foi uma boa coisa. A gente devia ter feito isso no começo, né? Mas já que não fizemos, não tem problema, nunca é tarde, né? Agora a gente retoma o livro. Né, gente linda? Então, tá bom. Então, vamos dedicar os nossos méritos, que a gente possa se inspirar sempre, nutrir sempre o nosso coração com essas histórias de grandes pessoas, grandes seres humanos, grandes praticantes, grandes lamas. A gente possa sempre lembrar que é muito importante a gente nutrir nosso coração de praticante, para que ele possa florescer como um desses grandes lamas, grandes mestres, grandes seres. Lama Santen, ele teve um tempo que ele deu 14 conselhos para andar mais rápido. Né? Ele deu os lamas, eu acho tão bonito que eles ficam inventando tudo que é jeito, né? De ajudar a gente a, né? 14 conselhos para andar mais rápido. E um deles era ler biografia dos mestres, né? Então, realmente é muito inspirador, né? Ler biografias, assim. Especialmente quando são pessoas mais próximas da gente, assim, né? Tipo, mais possíveis, como a Lama Elizabeth, uma mulher, né? Que podia ser amiga da gente. É amiga da gente, né? Mas aquela amiga que a gente não consegue passar muito tempo junto, mas ela podia ser uma amiga da gente, não podia ser uma pessoa muito próxima da gente, assim. Então é muito inspirador ver como é que essas pessoas seguem o caminho, né? Como é que elas fazem para trazer o Dharma para o caminho. Então, é isso, meus bens. Muito inspirador, né? Tá bom. Então, semana que vem a gente volta para poder uma pergunta aberta. Nem sei onde a gente está, mas eu vou recuperar, descobrir onde que a gente parou. E se vocês puderem assistir o Louca Sabedoria, é muito bonito também esse filme. E é também nessa coisa das biografias, né? Capítulo 7. Obrigada, Carolzinha. Você, Oi. quanto muito inspirador, sabe? Essa biografia dela. Eu já fico Muito assim, inspirador. Deus queria estar ao lado dela, sabe? Eu sei como é. Também Nossa, queria. não Mas tem ideia. todas elas a gente lê, Que a gente quer estar maravilha do você lado, né? trazer. Muito precioso. Especialmente Muito... mulheres, né, pessoal? Porque não é. Eu detesto essa coisa, essa pegada feminista no Dharma, assim, não sou muito. Mas é que realmente é diferente, né? Histórias diferentes e desafios diferentes. É muito inspirador. Também queria estar perto dela, queria estar perto da Jetsuma também, a gente queria estar perto de todos, né? Mas a gente está. Quando a gente lê e a gente, né, traz assim, a vida delas fica viva para a gente está próximo, né? Delas. Mais próximo do que se a gente tivesse fisicamente, assim, né? É uma proximidade diferente, assim. A proximidade física, ela não quer dizer muita coisa, né, gente? Ela é tão fixada no tempo, assim, né? Agora, quando a gente lê a vida da pessoa, aí se inspira, a nossa vida se aproxima um pouco delas, né? Porque a gente está inspirada, daqui a pouco a gente vai ter uma atitude parecida com a que a gente viu a Lama tendo na história dela. Isso é mais próximo do que estar junto, corpo de próximo, né? Ô, Gê, assim, só em estar te ouvindo, sabe?
Eu acho tão precioso o que tu traz, a forma que tu traz, entende? Tu não tem ideia o- a tua potência, entende? Eu me sinto assim com chão, entende? Quando eu estou contigo, Eu eu também pode me sinto quando chorar. eu tô com Tá você. vendo? Chorando É o assim. poder da sanga, gente. É o poder da sanga. Não, não, O Lama mas Santen assim, diz que onde a sanga se reúne, o Buda está presente. É não, isso, mas gente. tu é muito potente, Vocês podem sabe? ficar falando de mim, mas na verdade é isso que está acontecendo. É o poder da sanga. Vocês podem ficar tentando elogiar, Mas mas tu é incrível, sério. É, Muito obrigada, obrigada. Lu. Obrigada, gente. obrigada, Tiana. Obrigada, obrigada, obrigada. Muitos Obrigada, beijos boa semana, Tiana. viu? Ai, Obrigada, Gê, Gê. boa Beijoca, semana. te amo, te Maravilhoso. amo. Boa Beijo, semana. Boa Beijo. Beijo, semana querida. para Boa vocês. semana. beijo. Beijo.